A paz do Senhor, meus queridos irmãos, está começando mais uma edição do Momento de Fé Especial. Pelos vales eu, peregrino, vou andar. Eu sou Max Pimentel e eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Você, nosso querido ouvinte da IADEC Web Rádio, e também você da IADEC que está nos acompanhando aí no canal do YouTube. A paz do Senhor, hein? Onde ele for, confiando na graça do meu Salvador. E hoje, nesse sabadão abençoado aí, Pastor Gerry Adriane trazendo uma palavra poderosa para o teu coração, um ensinamento escatológico poderoso para a tua vida, para edificar a tua fé, para te fortalecer, querido irmão. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Nós somos da Assembleia de Deus Rosa da Penha, pastor presidente Angelino João Leite, e aqui da congregação de Colina, né? Pastor aqui, dirigente Julismar Lopes. O Jesus me quer. Forte abraço, pastores. Levando boas novas de salvação sem par. É, querido, e você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube, olha, não perde tempo, baixa lá o nosso aplicativo na Play Store, IADEC Web Rádio, e nos acompanhe diariamente, todos os dias, louvores, palavras, programações especiais que trazem edificação para a tua vida espiritual. Corre lá, já vai aí na descrição desse vídeo aqui, que já vai estar aqui o link do nosso aplicativo na Play Store. IADEC Web Rádio, é sucesso. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Missionário Tiago Evangelista, hino da harpa, se Cristo comigo vai. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
É isso aí, meus queridos. Se Cristo vai com a gente, irmãos, nós vamos em qualquer lugar, porque o Senhor é a nossa força. E olha, já quero ler Salmo 125 aqui para a tua vida. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Eita, glória a Deus! Deus está contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Então vamos ouvir agora a palavra do Senhor com o pastor Gerry Adriane. É isso aí, um ensinamento escatológico para a sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Gerry. Estamos com um novo tema hoje, falando sobre a grande tribulação. E eu quero iniciar esse momento fazendo uma oração, buscando ao Senhor nesta noite, porque nós queremos, a presença de Deus a cada momento da nossa vida, inclusive quando nós estamos falando da sua palavra. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, graça te damos, ó Pai, pela rica oportunidade que nos dá nesta noite de poder ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Que teu Espírito Santo venha falar de uma forma tremenda nos corações que vão ouvir esta mensagem e que nesta noite nós possamos falar desse tema, Senhor, que é uma promessa que está dentro, Senhor, ó Pai, da tua palavra e que vai se cumprir. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para a breve volta do teu Filho amado Jesus. Assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, falar sobre a grande tribulação, falar sobre o momento mais difícil que vai ocorrer na terra. E eu quero começar com Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 8, porque o livro de Apocalipse, ele fala muito sobre a grande tribulação, e nesse capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, ele está falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro dos 7, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, nós vamos lá ter as 7 bem-aventuranças, e quando no início do livro fala dos 7 selos, que é abertos por Jesus, quando João viu na mão do Todo-Poderoso um livro com 7 selos, e não achou ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir e desatar aqueles selos e abrir aquele livro, João chorou muito, porque era necessário abrir aquele livro. E aí, mais um chegou para ele lá no céu e falou para ele: olha, João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu e é digno de abrir os 7 selos. E ali Jesus vai abrir os 7 selos. Ele vai abrir. E quando ele abre os primeiros selos, se revela os 4 cavaleiros do Apocalipse. É como se o Espírito Santo já iniciasse a João ali no livro de Apocalipse, mostrasse o resumo de toda a história da grande tribulação quando se fala dos 4 cavaleiros. Então eu vou ler o texto e logo após estarei dando o comentário. Apocalipse capítulo 6, verso 1 ao verso 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho.
E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. O inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Nós olhamos aí esses 4 cavaleiros que surgiu em cada selo que era tirado. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. Cada um tem uma simbologia. E o primeiro, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Há um tempo atrás, talvez algumas décadas atrás, os escatologistas, eles tinham uma dúvida quanto a esse homem do cavalo branco. Esse homem do cavalo branco que surgia no capítulo 6. Alguns até acreditavam que era o Messias, que era o Cristo se manifestando. Mas depois de muitos estudos, e realmente o Espírito Santo é que nos revela, nos dá entendimento da palavra, se entendeu que esse não é o Cristo. Esse verdadeiramente é a manifestação do anticristo. Porque ele vai vir manifestando uma falsa paz. Por isso que o cavalo é branco. Porque hoje nós acreditamos, o mundo convencionou isso, que o branco tem um sentido de paz. Mas ele vai trazer, a princípio, uma falsa paz. Esse período da grande tribulação terão os personagens como o anticristo, como o falso profeta, o próprio dragão Satanás, vão estar coeso num projeto de governar o mundo, de dominar as nações, para levar as nações ao pecado, à destruição. E esse cidadão que vai surgir, aqui está falando de coroa, porque ele vai reinar, ele vai ser um príncipe. Aqui está falando de arco, para falar o alcance que vai ser o seu reinado. Não vai ser uma coisa simples, não, ele vai reinar sobre o mundo todo. E ele saiu vitorioso para vencer. Por um tempo, o Senhor vai permitir que ele realmente se torne vitorioso. Nós vamos entender durante o transcorrer do estudo que vai ter um primeiro período nessa grande tribulação chamado a tribulação, propriamente dita. E esses 3 anos e meio primeiros serão chamados tribulação. E os 3 anos e meio finais será chamado a grande tribulação, porque verdadeiramente nesse momento a tribulação vai estar vigente, vai estar acontecendo. Nós vemos aí um segundo animal, quando se abre o segundo selo, e vem um cavalo vermelho. E o que está sentado nele foi dado uma ordem para que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Está falando da guerra, está falando de guerras que haverão nesse período. Está falando de momentos de muito sofrimento que haverá nesse período. Então, vai ser muita a mortandade que vai acontecer na terra durante a grande tribulação. Segundo a Bíblia, o sangue das pessoas que serão derramadas chegará até a cabeça do cavalo, os freios do cavalo, melhor dizendo. E depois que acabar a batalha do Armagedon, que vai fechar essa grande tribulação na volta do Senhor Jesus, agora de uma forma visível, já não no arrebatamento de uma forma invisível, mas de uma forma visível, todos os olhos o verá. Quando Jesus voltar, diz que os judeus, segundo a Bíblia, vão passar 7 meses enterrando cadáveres. Por isso você tem uma ideia de quantidade de morte que vai acontecer por causa de tantas guerras que haverá nesse período. Lutas, guerras, mortes. Tanto é que deu a ele poder para matar, para destruir pessoas na terra. Temos o terceiro selo, já é o terceiro selo do cavalo preto. Esse cavalo preto, ele está sentado e tem uma balança na mão, E ainda fala sobre a medida de trigo por um dinheiro. Aqui está falando, esse cavalo preto, ele fala de fome que haverá na terra, carestia. A situação vai agravar de uma tal maneira
que as pessoas vão passar necessidades e também vai haver carestias, como hoje nós falamos muito de inflação, preços altíssimos nos produtos e que nós não teremos condição de pagar. Então, o que é que vai acontecer? A fome vai aumentar, né? Hoje, o mundo já passa por esse processo. Talvez você vive num país igual o Brasil, que de repente você vê uma certa prosperidade. É claro que nós temos lutas, temos pessoas passando dificuldade na nossa nação, mas se você for para uma África, por exemplo, uma África subsaariana, se você for para a região sudoeste da Ásia, você vai ver que ali tem países que passam por fomes mesmo, situações difíceis. E hoje, talvez você olhando, há muitas nações passando por muita dificuldade na situação de terceiro mundo, países muito pobres, que estão passando por guerras, refugiados nessas grandes guerras que estão acontecendo no mundo, estão passando por fome, estão passando por dificuldade. Mas na grande tribulação isso vai aumentar de uma forma exponencial, muito maior do que você está vendo hoje, porque vai acontecer essa situação. Por isso aparece esse cavaleiro, né? Esse cavalo preto e esse cavaleiro levando essa balança na mão. Nós temos um quarto, abrindo o quarto selo do livro, um quarto animal, e esse animal é amarelo. Ele está sentado, sobre ele tinha um nome: Morte, o inferno o seguia. Foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. A morte também vai estar reinando nesse período. Quando eu falei da guerra, já falei um pouco da morte, porque verdadeiramente a guerra, ela traz destruição, destrói território, destrói agricultura, destrói muitas coisas, mas também destrói vidas humanas. Muitas pessoas são mortas quando estão ocorrendo guerras. Por isso, a morte também vai estar vigente nesse período, como eu falei, né? Vai ser tanta mortandade que vai ter que passar muitos dias enterrando, muitos meses, melhor dizendo, enterrando os defuntos, né? As pessoas que vão morrer nesse período da grande tribulação. Foi-lhe dado poder para matar, tanto com espada, falando de guerra, né? Com fome, também a guerra já traz a fome consigo, peste, no caso, enfermidades que vão assolar nesse período, e com as feras da terra. Então aqui nós estamos dando uma abertura a esse ensinamento, mostrando para você que verdadeiramente não vai ser dias fáceis, não vai ser dia bom. Então nós temos que entender pelo menos o que é a grande tribulação. Qual é a definição? Como é que eu defino? O que é isso? Isso é verdadeiro? Isso acontecerá? A grande tribulação é o período de maior angústia da história humana, em que os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair na mão dos Deus vivos, né? Aí Deus vai permitir que o inimigo governe, mas ele também vai trazer consigo a sua ira. A sua ira vai se manifestar nesse período da grande tribulação. Por isso que existem dois tempos distintos. Os 3 anos e meios primeiros, que nós chamamos de tribulação, a chamada falsa paz, e teremos os 3 anos e meios posteriores, que fala, né, da grande tribulação propriamente dita. A grande tribulação, ela recebe algumas denominações na Bíblia Sagrada. Dia do Senhor, como Sofonias, ele escreve no seu capítulo 1, no verso 14, ele diz: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aqui, Deus já está revelando ao seu profeta como será esse dia do Senhor. Nós ouvimos falar muitos dias na Bíblia, alguns dias na Bíblia, e nós vamos falar de dia de Cristo. O dia de Cristo fala do arrebatamento. O dia do Senhor já fala desse dia terrível, que é o dia da volta da grande tribulação acontecendo logo após o arrebatamento da igreja. A letra B, aqui do meu texto, fala sobre o dia da angústia de Jacó. Porque aquele dia tão grande, assim escreveu Jeremias, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias capítulo 30, no seu verso 7. Ele está falando o que vai acontecer com Israel no período da grande tribulação. Haverá o cerco de Jerusalém. E é nesse período desse cerco de Jerusalém é que vai cumprir-se essa profecia vaticinada por Jeremias, dizendo que vai acontecer
a grande tribulação para Israel, porque vai cercar os exércitos inimigos confederados do anticristo, vão cercar Jerusalém quando o anticristo quebrar o seu pacto com Israel. Para os irmãos entenderem, antes de eu entrar nessa segunda parte, eu quero falar sobre uma terceira denominação que se dá para a grande tribulação, é a ira do Cordeiro. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, Apocalipse 6, verso 15 e 17, está dizendo assim: e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos, todo o livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí está escrito no Apocalipse capítulo 6. Aí está mostrando a denominação. Por que esse nome foi dado à grande tribulação? É o momento da grande ira do Cordeiro. É o momento que verdadeiramente Deus vai trazer juízo sobre esse povo ímpio, que hoje não dá crédito à nossa pregação. Quando você lê Isaías 53, o texto começa: quem deu crédito à nossa pregação? E verdadeiramente nem a Cristo, né, o Messias, porque ele está falando do Messias, não deram crédito, né? Tanto é que o seu povo o rejeitou, mas nós que hoje o aceitamos, nós somos igreja do Senhor, e nós estamos aqui como arauto do rei, nós estamos aqui, né, verdadeiramente para pregar esta palavra, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, falando do seu amor, continuando a obra que ele iniciou com seus discípulos, para que nós continuássemos a pregoar esta palavra, para que as pessoas conhecessem a Jesus como Salvador da sua alma. Então hoje é tempo, hoje é o momento da salvação. Hoje é o momento de você crer nesta mensagem, para que você venha fugir da ira do Cordeiro, porque vai chegar o tempo que ele vai julgar estas nações. Vai chegar o tempo que ele vai julgar esses ímpios, essas pessoas que hoje rejeitam o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação. Quando vai se iniciar a grande tribulação? É a pergunta que se faz. Quando vai se iniciar? Se fala dessa grande tribulação, tem um período de 7 anos que será a grande tribulação. Mas quando ela vai iniciar? A Bíblia é clara a respeito da grande tribulação, que terá início após o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 3, no verso 10, está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Essa é uma promessa que Deus fez, sobre que aqueles que guardam a palavra da paciência, ou melhor, eu guardo a palavra de Deus, eu mantenho a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, eu estou debaixo de uma promessa, que também serei guardado da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É mais ou menos isso que Deus quer, que você aprenda a guardar a sua palavra. Mas para eu guardar a palavra do Senhor, eu primeiro tenho que crer e depois me arrepender e seguir a Cristo e deixar que a palavra dele entre em mim. Eu passo a conhecer a sua palavra e viver a sua palavra. Aí sim eu vou conseguir vencer o pecado. O maior inimigo, o que mais separa você de Deus é o pecado. Está lá em Isaías 59, a partir do verso 1, verso 2, está escrito, né, que o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades, são as vossas transgressões. Então são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, é que nos divide, nos separa de Deus. Mas o Senhor, através de Jesus Cristo, ele nos reconciliou através do Calvário. Aquilo que era inimizade, através de Cristo, ele quebrou esse pacto da inimizade e nos reconciliou com o Senhor. Mas é necessário, para receber essa reconciliação, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, o arrebatamento da igreja, como nós falamos no vídeo anterior, se dará num abrir e fechar de olhos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o tempo. Eu falei aqui sobre os sinais
que vão acontecer na terra para mostrar que está próximo o arrebatamento da igreja. Mas esse arrebatamento da igreja é que impede, antes do arrebatamento da igreja, o que impede o anticristo se manifestar e a grande tribulação se instalar é a igreja. É o Espírito Santo agindo na igreja é que vai impedir, porque nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a Bíblia nos mostra, como eu acabei de ler o versículo Apocalipse 3:10, tudo nos mostra verdadeiramente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Existem linhas de pensamento diferentes. Existem os chamados mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser tomada no meio da grande tribulação. Tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser tomada só depois da grande tribulação, quando Cristo vier em glória. Mas nós adotamos essa linha de pensamento e cremos que verdadeiramente ela é mais lógica dentro da palavra de Deus, porque temos mais versículos bíblicos que mostram que verdadeiramente nós seremos tirados antes da grande tribulação. Logo, a igreja de Cristo não terá que experimentar a grande tribulação. Neste período estaremos recebendo nossos galardões consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. A promessa de Jesus à sua igreja é de preservá-la desse sofrimento. Nós temos alguns textos, como 1 Tessalonicenses 1:10, Lucas 21, 35 a 36, são textos que você pode olhar na sua Bíblia e ver que verdadeiramente faz menção a isso, o livramento de Deus antes da ira vindoura. Nós não fomos reservados para essa ira, porque nós vamos entender que é para Israel e as nações que é a grande tribulação. A grande tribulação ela é para judeus e gentios. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então Deus trouxe a ele revelações tremendas, né, do futuro de Israel, futuro da sua nação. Quando Daniel estava em cativeiro ali na Babilônia. E ele estava preocupado, porque ele olhou e viu que verdadeiramente estava cumprindo o tempo do fim do cativeiro babilônico. Ele leu em Jeremias que o Senhor tinha determinado 70 anos o cativeiro. E ele percebeu que os anos já estavam findando e não estava acontecendo nada. Aí ele estava muito preocupado com isso. Ele foi orar, foi clamar ao Senhor. E Deus, que nos surpreende sempre, não trouxe apenas para ele a solução para a saída de Israel ali da região da Babilônia, voltar novamente para a sua terra, não. Ele revelou algo de futuro, revelou 70 semanas que seriam determinadas sobre a sua nação. Essas 70 semanas, irmãos, são consideradas 70 semanas de anos e não de dias. Nós conhecemos a semana como 7 dias da semana, mas são 7 anos, cada semana é 7 anos. Se você multiplicar 70 por 7, né, vai dar 490 anos. Elas estão determinadas sobre o teu povo. Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Então, durante esse período, desses 490 anos, deveria cumprir todos esses objetivos: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Aí nós vamos ver que ele foi até a semana 69ª, né, até o Messias, e dali para frente parou. É como se houvesse um relógio para a igreja e um relógio para Israel. Quando Deus determinou essas 70 semanas na profecia de Daniel, se cumpriria no Messias. Mas quando o Messias veio, o seu povo o rejeitou. E na rejeição do seu povo, então não pôde completar os objetivos que Deus queria por esses 490 anos. Então, como se Deus abrisse agora um parêntese e instalasse a igreja. Até então, até Jesus, havia 2 povos na terra. Ou era gentil, ou era judeu. Quem não era judeu era gentil. Ou então, quem era gentil era judeu. Mas, a partir do Calvário, surgiu o terceiro povo,
que foi a igreja. Você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos sobre isso, que Deus pegou 2 povos e agrupou em um só, judeu e gentil. Todos que agora reconhecem Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua alma, reconhecem a justiça de Deus através de Jesus, é salvo, se torna igreja. Judeu, converteu-se, igreja. Gentil, converteu, igreja. Mas vai chegar um tempo em que essa igreja vai ser tomada, o arrebatamento virá. Então, esse espaço de tempo agora, a 69ª foi na semana de Daniel, foi até o Messias, e o Messias foi tirado. Agora, quando a igreja for arrebatada, esse parênteses, esse hiato que Deus deixou para a igreja vai ser fechado. Uma vez esse hiato fechado, esse parênteses fechado, aí novamente esse relógio, né, escatológico de Israel vai funcionar novamente. Essa última semana da profecia de Daniel vai cumprir na grande tribulação. E é um dos motivos que nós cremos que a igreja não tem que ficar para a grande tribulação, porque verdadeiramente é para Israel. Primordialmente é para Israel e as nações ímpias que rejeitaram o Messias, porque veio pregando a mensagem da verdade e eles rejeitaram. Mas agora virá um que vai pregar com prodígio de mentiras e eles vão acreditar, que é o anticristo. Na metade da 70ª semana de Daniel, olha só o que vai acontecer. Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, versículo 27. Aqui Daniel está profetizando que quando o anticristo vier, vamos explicar um pouquinho essa terminação anticristo. Anticristo é estar no lugar de, é se opor a. Então, no caso, ele é contrário ao verdadeiro Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Os irmãos entenderem por que nós chamamos esse cidadão que virá, né, como um personagem dotado de poder por Satanás. Por que ele será chamado anticristo? Chamado por nós, porque ele mesmo não vai se dizer anticristo, mas nós chamamos ele de anticristo, porque ele virá para se colocar no lugar de Cristo. Ele virá para provar para Israel que ele é o Messias verdadeiro, que aquele Messias histórico, aquele Jesus que morreu no Calvário e que ressuscitou ao 3º dia, é um charlatão, é um enganador, e que verdadeiramente ele é o Messias de Israel. Por isso que alguns acreditam que ele vai ter talvez uma nacionalidade europeia e uma por parte de pai e por parte de mãe talvez uma nacionalidade judaica, porque para que Israel aceite ele como Messias, ele tem que provar que tem alguma raiz da linhagem de Abraão. Então, da linhagem de Judá principalmente, né? Para provar que ele é o Messias. Então, ele vai provar através talvez de uma mentira, porque ele vai trabalhar para o pai da mentira. Então, ele vai verdadeiramente ser aceito por a maioria dos judeus. Por quê? Porque os judeus, a visão que eles tinham do Messias era um Messias vencedor, um Messias que viesse naquela época, dominasse o Império Romano e fizesse da nação de Israel um destaque no mundo, fosse uma grande potência a partir do governo do Messias. Achavam que o Messias chegaria como um grande governante mundial, que já governaria o mundo, dominaria tudo. Mas não foi isso que Jesus veio libertar eles. Eles interpretaram mal as profecias a respeito da vinda do Messias. E hoje eles vão receber um falso Messias e eles vão acreditar nesse homem. Eles vão acreditar nele e ele vai fazer um pacto com Israel. Ele vai fazer uma aliança, um concerto por uma semana. E nesse concerto, por certo, na grande tribulação, o templo vai ser reconstruído. Eles vão voltar a fazer o seu sacrifício, as ofertas de manjares vão ser feitas novamente como era no passado. Por que eles vão fazer isso? Porque eles não creem que o Messias veio. Eles acreditam que o Messias ainda virá. Então eles ainda acham que devem fazer esse tipo de sacrifício. Nós sabemos que não, porque o verdadeiro Cordeiro Pascual já pagou o preço. Já foi até o Calvário. Já pagou o preço para nós. Amém?
Cantor Reinaldo Santos e Cristiano. CD Canção pra Deus. Tem poder de Deus aqui. Gesto de amar. Amar como Ele amou, ninguém foi capaz. Que canção maravilhosa, hein? De se entregar por mim. Sofrer sem reclamar, Ele não hesitou ao enfrentar aquela cruz. Mesmo com os pés feridos e os cravos em suas mãos, Ele não desistiu de me amar. Um amor tão verdadeiro assim jamais existirá. Se entregou pra morrer em meu lugar. Como posso explicar seu imenso amor? Minha mente não consegue imaginar, Senhor, o teu infinito gesto de amar. Te agradeço por me amar assim, Senhor. Enquanto eu viver, te darei meu louvor. Vou viver somente pra te adorar. Como posso explicar seu imenso amor? Minha mente não consegue imaginar, Senhor, o teu infinito gesto de amar. Te agradeço por me amar assim, Senhor. Enquanto eu viver, te darei meu louvor. Vou viver somente pra te adorar. É isso aí, meus queridos, e nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus, ó. Até amanhã, novamente com o pastor Jerry Adriane e Max Pimentel no Momento da Fé. Forte abraço. Não esquecem, baixa o aplicativo lá, IADEC Web Rádio, e também se inscreve aí no canal, né, meu querido? Se inscreve, deixa seu like aí. Mesmo com os pés feridos e os cravos em suas mãos, Ele não desistiu